Gente, qual será o momento certo que uma mãe tem que ter um olhar mais apurado para perceber que tem alguma coisa errada com o filho? Hoje vamos falar sobre o caso do Austin Harrouff e me parece que ele não estava bem psicologicamente. Ou talvez nem fosse isso. O fato é que ele agiu de forma fria e perversa. Oi gente, eu sou a Valéria e antes da gente continuar, não esquece de deixar um like se você gostou do vídeo e já se inscreve se você não for inscrito, combinado? E agora vamos lá? Direto pro vídeo. John Steven, de 59 anos, e a sua esposa Michelle Wiscombe, de 53, era um casal aposentado que morava na cidade de Júpiter, na Flórida. Os dois eram casados há 19 anos e no fim do dia eles costumavam ficar na garagem de casa. Eles arrumaram a garagem, colocaram um sofá, uma televisão e eles deixavam a porta da garagem aberta, principalmente quando fazia muito calor. E eles sempre juntos ali na garagem, bebendo, conversando, olhando o movimento da rua. Toda a vizinhança sabia que eles ficavam ali. Os vizinhos passavam, cumprimentavam os dois. Bom, no dia 15 de agosto de 2016, o John e a Michelle estavam na garagem e por volta das 9 horas da noite, o Jeff, um dos vizinhos deles, ouviu de casa um grito de uma mulher. Ele sai na rua para ver o que era e ele ouve mais gritos que vinham da garagem do John e da Michelle. Ele vai mais perto da garagem e vê um homem agredindo os dois. Só que os dois já estavam no chão, nenhum dos dois se mexia e tinha muito sangue em volta deles. Quando o homem que estava atacando os dois viu o Jeff, ele diz pro Jeff se ele não queria fazer parte daquilo. O Jeff não entendeu direito o que ele falava e os dois começam a lutar. O Jeff até bate nele, derruba ele no chão, mas o homem tinha uma arma de ponta, parecendo um canivete na mão. E ele ataca o Jeff, que fica bem machucado. Sai bastante sangue dos machucados dele. E mesmo assim, ele consegue sair da garagem, vai para casa e liga para a polícia. Escutem o áudio. 911, do you need fire, police, or medical? Police and medical. Young man beating up a woman across the street. Okay, are they outside or in a house? It's in a garage. I think he had a knife, but I'm not positive. Are either of them injured? Can you tell from where you are? Yes, there's a girl laying on the ground. He beat her up. Okay. I don't know what happened. Can you have your wife or I don't want you moving if you've been stabbed, but can you have your wife or someone look out and see if he's still there? I don't know. See if that car's still there, honey. It appears he's still there. Quando a polícia chega na garagem, eles encontram uma cena que com certeza eles nunca tinham visto antes. Parecia coisa que só acontece em filme. O homem que atacou o casal estava em cima do John, mordendo o rosto dele. Ele arrancava, mordia os pedaços do rosto e do peito do John e cuspia no chão. Os policiais gritam para ele parar, ameaçam ele com a arma e ele não sai de cima do John. Eles usam uma arma de choque, mas também não adianta nada. Os policiais puxam ele de cima do John, ele luta com os policiais e volta para cima do John. Até que a polícia, com um cachorro policial, foi obrigada a agredir o homem. E aí eles finalmente conseguem tirar ele de cima do John e ele fica como se fosse rosnando para os policiais e fala que eles podiam tirar a vida dele porque ele merecia perder a vida. E quase que os policiais fizeram isso mesmo. Eles só não atiraram quando ele estava em cima do John porque eles acharam que o John poderia estar vivo ainda. Mas quando os policiais chegaram, o John já estava sem vida. E a Michelle também foi encontrada sem vida. Os dois tinham sido espancados e feridos à faca até perderem a vida. Não parece realmente aí uma cena tirada de um filme que não existe na vida real? O homem que agiu dessa forma perversa é o Austin Harrouff. Ele nasceu na Flórida em dezembro de 1996. Ele morou com seus pais e com uma irmã mais nova até os 13 anos de idade. Aí os seus pais se separaram e ele e a irmã ficaram morando com a mãe. O Austin teve uma boa infância, uma adolescência normal. Ele jogava futebol, tinha notas excelentes na escola. Quando ele terminou o ensino médio, ele foi estudar biologia na universidade. Então
Então tudo parecia muito normal na vida dele. Só que aí, por volta dos 17 anos, ele começou a beber. Mas logo ele começou a frequentar uma academia. Então ele só bebia de vez em quando. Ele passou a levar uma vida muito fitness. Ele queria ficar com o corpo em forma. Mas aí, depois disso, ele passa a usar vários tipos de drogas, inclusive uma bem conhecida. E ele diz que era para ajudar ele a dormir. Mas não era só para isso. Era também porque o Austin era uma pessoa deprimida. E a partir do ano de 2016, essa depressão ficou mais intensa ainda. O Austin queria ser rapper, ele gostava de cantar. Ele tinha até um canal aqui no YouTube e ele postava vídeos falando sobre várias coisas. Sobre alimentação saudável, sobre academia, sobre a vida fitness. Ele dava muita importância para isso. E depois no canal, ele também começou a cantar, que era uma coisa que ele gostava muito de fazer. E aí então, ele vai se comportando de forma diferente. Uma vez ele estava dormindo na casa da namorada dele e de repente ele acorda do nada dizendo que tinha visto monstros. E não era a primeira vez que isso acontecia. Desde pequeno, ele falava que sonhava com essas coisas ruins. Ele tinha paralisia do sono. Então ele não sabia se ele estava dormindo ou acordado quando ele tinha esse sonho. E ele falou para a mãe dele que às vezes ele sentia presenças malignas dentro de casa e que ele deveria proteger todo mundo ali da casa. E aí ele passa a ler sobre filosofia e religião. Ele chegou até a acreditar que ele tinha superpoderes e que ele era imortal. E tudo isso já vinha acontecendo há um bom tempo, desde a infância talvez, né? Ele já dava sinais de que provavelmente tinha alguma coisa ali que os pais precisavam ter mais atenção. E a partir de 2016, tudo isso passa a piorar. As crises são mais frequentes e deixando claro que estava mesmo acontecendo alguma coisa errada com ele. Ele falava que tinha medo do escuro, que os espíritos do mal estavam atrás dele. O Austin passa a ter crises de raiva, sem muito motivo aparente. Ele passa a discutir com o pai várias vezes. Algumas delas ele achava que ele era metade cachorro e metade homem. Ele achava que ele era um centauro por causa do signo dele, Sagitário. E o símbolo desse signo é uma flecha, né, de um centauro, que é metade cavalo e metade homem. E até aqui parece que realmente tem alguma coisa errada com ele. Até que ele resolve parar com as drogas, passa a levar mais a sério ainda essa vida fitness, mas os pais dele vão dar uma olhada no histórico de pesquisa dele na internet. E eles encontram pesquisas sobre como você saber que está ficando louco, o que fazer se você enlouquecer. Pesquisou sobre esquizofrenia, pensamentos obsessivos, assuntos, né, que também poderiam dar sinais de que algo não ia bem com ele. Na noite do dia 15 de agosto de 2016, o Austin vai a um restaurante para jantar com o pai, a irmã e a namorada do pai. Mas ele mal chega no restaurante, ele já começa a ficar irritado, fala que estava ouvindo vozes na cabeça e vai embora. Aí ele vai para casa, onde ele mora com a mãe, e tenta beber, gente, 1 litro de óleo de cozinha. A mãe conversa com ele, diz para ele não fazer isso, né? Voltar pro restaurante e se entender com o pai. Ele volta para lá, tem outra crise de raiva, discute com o pai e vai embora. E aí ele fica andando sozinho pelas ruas e aí ele diz que viu uma criatura negra com o rosto branco indo atrás dele. Então ele corre fugindo dessa criatura, né? E aí ele vê uma garagem aberta e entra correndo. A garagem do John e da Michelle. De acordo com o depoimento do Austin, ele só se lembra de ter visto uma mulher gritando e ele achou que essa mulher fosse uma bruxa. Então ele pega a faca que estava no bolso dele e faz tudo aquilo com o casal. Depois ele diz que só se lembra de ter acordado já no hospital. Nem a Michelle e nem o John sobreviveram. Como eu falei pra vocês, o Jeff, aquele vizinho que ligou pra polícia, ficou bem machucado, né, por conta da briga com o Austin, mas nada muito grave. E além do Jeff, a mãe do Austin também ligou para a polícia naquela noite por volta das 11 horas. Essa hora, o Austin já tinha entrado na garagem. Ela disse para a polícia que o Austin estava agindo de forma estranha e que ela estava muito preocupada com ele, que ela não sabia onde ele estava
naquele momento. O Austin, apesar dele ter usado drogas por um tempo, ele nunca teve problemas com a polícia. Então, a princípio, a polícia achou que ele atacou o casal porque ele estava drogado. Mas assim que eles levaram o Austin e fizeram os testes, não foi encontrada nenhuma substância diferente no organismo dele. E o Austin também nunca tinha tido antes algum diagnóstico de um psicólogo ou de um psiquiatra. Apesar de todos esses indícios, como eu falei pra vocês antes, né? De que tinha alguma coisa de errada com ele. Talvez o pai dele desconfiasse de alguma coisa, porque ele até já pediu pro Austin tomar um calmante para ele ficar mais tranquilo, mas não tinha nenhuma indicação médica. E não era sempre que ele tomava esse medicamento. O Austin foi levado direto pro hospital, né? Saiu da garagem direto pro hospital. Ele ainda estava bem agitado, violento, ele teve que ser sedado e ele ficou internado para tratar dos ferimentos e também porque enquanto ele estava na garagem do John e da Michelle, ele bebeu provavelmente algum tipo de produto de limpeza que queimou a garganta e o estômago dele e ainda afetou outros órgãos também. Então ele precisou ficar internado por volta de 2 meses. E aí, depois, já com a saúde recuperada, né, depois dos 2 meses, ele foi preso e acusado pelo duplo homicídio em 1º grau do casal. Depois de serem feitos vários exames, o Austin foi diagnosticado com esquizofrenia e licantropia, que é uma síndrome psiquiátrica que a pessoa acredita que ela pode se transformar em lobo. O julgamento do Austin já foi marcado 2 vezes, mas a defesa pediu que os exames fossem refeitos e a defesa alegou insanidade. Os promotores também solicitaram os mesmos exames e os diagnósticos foram os mesmos, afirmando que o que ele fez foi provocado por um ataque causado pelos problemas psicológicos dele e que ele não sabia o que estava fazendo naquela hora. Mas eu acho que aqui tem uma questão, né, gente? Por que então ele tinha um canivete no bolso? Os familiares das 2 vítimas, do John e da Michelle, não querem nem saber o diagnóstico psiquiátrico do Austin. Eles querem que ele pague pelo que ele fez. O Austin permanece em prisão preventiva e o julgamento ainda não tem data marcada, mas acredita-se que se ele for condenado, ele pode pegar prisão perpétua sem possibilidade, né, de liberdade condicional. Mas a defesa dele continua alegando a questão da insanidade do Austin. Da prisão, o Austin falou com o seu pai por telefone. Hello? Hey, Austin. Hey, Dad. How you doing, buddy? I'm doing okay. I'm real proud of you. How you didn't answer any questions. Yeah. Well, It's good. how are you doing? I'm all right. Well, how's life? It's tough on us, Austin. We're not used to this. Am I going to be okay? Yeah, you're gonna be okay. Just hard adjusting to the jail. I know you need to get a Bible, Austin. I know. I asked for one. Do you have one? Are you getting me a therapist or anything? Yes, I plan on it. Everything's gonna be all right. I mean, don't worry about nothing. We're gonna get through this. Okay. Anything new on the news? Not about me, but anything new in the outside world? Yeah, there's a hurricane coming. Yeah, I heard. So I think I'm going to Tampa. You are? Yeah, I'm gonna put my boat up and stuff. I'll never give up on you. Okay. I promise, okay? All right. You listen, Austin. You got to stay strong here now. I know. It's the toughest thing you've ever done. I know. But you got to stay strong. I'm just adjusting. I know it's going to be hard to adjust, but you'll get used to it. And we'll get the best thing we can do to. Huh? Do you know how long I'm going to be here? I don't know how it works yet, but hopefully we can get you into a mental place. Yeah. As time goes on. Yeah. That's what the first step is. You think they can? Yes, I do. I'll spend whatever it takes to get you out of there. Okay? Okay. I love you, bud. I love you too.
A mãe do Austin talvez já tivesse desconfiando que tinha alguma coisa errada com o filho. Tanto que ela liga para a polícia, né, preocupada com ele, porque ela não sabia onde ele estava. O pai dele também ficou bastante preocupado, mas eu acho que também não deu muita atenção para todos aqueles indícios, né, que o Austin demonstrava, que talvez ele precisasse mesmo de um tratamento psicológico, né, de um acompanhamento de um profissional. Talvez os pais dele realmente não perceberam nada e aí acabou tendo esse desfecho cruel e horrível. O que aconteceu com o John e com a Michelle é muito triste, foi uma baita fatalidade, gente. E eu trouxe esse caso para vocês hoje porque eu acho que mostra o quanto é importante a gente estar atento a qualquer sinal de problemas psicológicos, tanto nas pessoas à nossa volta e até em nós mesmos. E sempre procurar ajuda para que não seja tarde demais e coisas horríveis como essas aconteçam. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso. A gente se vê lá nos comentários, vocês sabem disso. Obrigada por terem ficado aqui comigo e eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos!